Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Tudo bom, meu povo? Galera, hoje é dia de falar sobre a saga dos X-Men, edição 22, edição essa de março. É março, né? Peraí, eu sempre tenho que fazer essa conta. Março 22, 23 abril, 24 maio, 25 junho, 26 julho, exatamente. Edição de março, no mês de maio. Isso, exatamente. Desse jeito. É assim que está sendo as publicações da Panini. Que vergonha, Panini. Que vergonha. Enfim, vamos estar lendo sobre essa incrível publicação que sempre vale a pena o cara ler. Mas antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, olha, por favor, se inscreva, mas sempre fica à vontade. O meu muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Galera, antes de mostrar para vocês o quadrinho que eu peguei na livraria, que eu tive que ir no shopping para resolver um problema. Eu dei uma passadinha rápida no shopping e eu vi assim, cara, vou pegar esse quadrinho aqui, que é 9 milímetros de distância. Bacana, viu? A arte é bem boa, é uma historinha sobre, tem a ver com racismo, então assim, vale a leitura. Então, até barato, R$ 10, cara, faz parte de um selo da Conrad, que é HQ para todos. Então, vale a pena conferir, né? Afinal de contas, depois faço um vídeo a respeito disso, que deve ser uma boa publicação. Do Paulo Bruno. Bacana, viu, gente? Valorizar quadrinho nacional é uma missão importante, tá legal? Sim. Meu povo, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É difícil, viu, gente? É difícil a gente fazer uma publicação com uma coleção dessa que, pô, cara, tá, é a coleção, é o quadrinho de março. Eu tô pegando em maio. O que é que está acontecendo na Panini? Por que existe esse atraso, essa defasagem com relação às publicações? Eu acho que vocês, eu não sei se é questão de gráfica, mau planejamento, eu não sei. Infelizmente, é triste saber que vocês estão fazendo dessa forma. Mas, né, quem paga são a gente, os leitores que querem estar acompanhando um momento fantástico que são as sagas dos X-Men. Para quem não conhece ou quem estava chegando de primeira vez, a Panini está republicando pela primeira vez histórias que nunca foram republicadas após a editora Abril. São histórias que só saíram uma única vez na época da editora Abril e depois disso não saíram mais. Teve algumas histórias à parte, como a Queda de Mutantes, Massacre de Mutantes, a Saga Inferno, a Era do Apocalipse. Então essas publicações são coisas assim separadas. Mas essa, ela está focando em publicar do começo, do início que ela publicou, da 600, a Uncanny X-Men, Uncanny X-Men, foi aprender isso depois. Uncanny X-Men 168, que é da primeira edição da saga dos X-Men, para frente. Então foi dali por diante que está sendo feita essa publicação. Inclusive, para quem quer pegar tudo referente aos X-Men, como é que eu estou fazendo? Eu estou pegando da segunda Gênesis para frente, para que para mim, os X-Men é isso. Eu começo a partir da parte da segunda Gênesis, olhando para frente. O que olhando para trás é algo que, sinceramente, dá para ficar sem, dá para ficar de boas. Eu fico feliz, eu saber que estou de boas, não preciso disso. Então, que começou da edição segunda Gênesis e Uncanny X-Men 94 para frente. É mais ou menos aí que você diz assim, isso é os X-Men na minha concepção. Claro que você tem a sua, e você pode até dizer isso nos comentários se você concorda ou não com essa minha posição. Né? Você fica à vontade, tá certo? Se você concorda com isso ou não. Mas de qualquer forma, enfim. Inclusive até as edições definitivas, que também estão trazendo essas histórias, estão publicando esse começo do que foi desde o início da Uncanny X-Men número 1 para frente. Eu estou começando por aqui, então é isso. Então nessa publicação está trazendo a edição 227 a 232. Uma coisa bem curiosa é que quem tem aquela coleção Inferno das 6 edições, meio que pode dizer assim, Carlos, eu já tenho essa publicação, então eu não preciso comprar. Beleza, você não precisa. Porém, como eu já havia dito, temos a 227, é o final da Queda de Mutantes. Então, meio que fica de fora uma história bastante importante. Então, se eu fosse você, sinceramente,
Por isso que eu acho que eu desisti da saga Inferno. Eu só peguei aquela primeira para mostrar para vocês, só para dizer assim, olha como é que ele é, mas, gente, a saga dos X-Men, quem tá fazendo a coleção da coleção do começo ao fim, cara, eu sinceramente eu não me desfaço. Eu quero pegar tudo. Então é isso aqui, gente. Vou estar virando a câmera para mostrar para vocês como é que tá a publicação. E aí a gente conversa mais um pouco no final, bem rapidinho. E bora lá falar a respeito da saga dos X-Men edição 22. Essa aqui traz a capa do que seria a capa. Essa aqui, na verdade, é a capa original da saga, do início da saga Inferno, que a Panini publicou, que ela é toda azul. E aqui, na verdade, é a cor original, na verdade, dela, tá certo? Essa publicação ela está trazendo Uncanny X-Men 227 a 232. Então, aí vem a questão da curiosidade. A 227 é o final da queda do Mutantes. E a daí 228 é o começo de quem tem aquela coleção de 6 edições da saga Inferno. Aí você diz assim, eu não preciso comprar essa edição porque eu já tenho a saga Inferno, então tem todas as edições. Não tem a 227, que é o final da queda de Mutantes. Então, tipo assim, você vai ter que comprar, pelo menos, se você vai ficar com ela, você vai ter que comprar essa daqui por conta dessa história, somente uma história. Esse é o grande problema. Você vai ter que comprar, se você quiser ter tudo relacionado aos X-Men pela Uncanny X-Men. Então não tem para onde correr, meu irmão. É claro que depois dessa, da 220, a 23 e para frente, aí dá para ficar sem, porque afinal de contas você vai ter naquelas 6 coleções toda a história, incluindo os X-Factor, os Novos Mutantes. Então por isso vale a pena. Aqui, cara, não, infelizmente não. Então, gente, vamos lá. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a queda de mutantes. Essa é a última história, né? Acontece a batalha final lá no prédio do Forge e tudo mais. Aqui a Força Federal tá do lado de fora. Enquanto a Mística tá preocupadíssima porque a filha dela tá lá, a vampira, né? E, cara, começa todo o embate lá entre as criaturas, sobre as criaturas do limbo, a realidade do passado, do presente, tudo isso está de alguma forma ligado ao Forge, porque ele é o que é responsável pela abertura do portal. E tanto é que no meio da batalha, a Madely Pride, que está ali, sabe, tá de gaiato no navio, como diria a música dos Paralamas, ela vê o Forge justamente no que seria a representação da época da Guerra do Vietnã. E lá ele vê a conjuntura do feitiço utilizando as almas dos seus companheiros para poder acabar com o que seria as criaturas que estavam ali naquele momento. E, cara, infelizmente, ele ligou para a Força Aérea para poder atacar. Então, tipo assim, foi uma representação daquele momento. É claro que eles percebem que tem a Tempestade e o Forge estão lá em cima numa espécie de cidadela, presas à protetora dessa cidadela, que é a Roma. E aí a criatura se gaba demais pelo fato de ter conseguido aprisionado, vai soltar os bichão lá. E, cara, começa toda uma questão do embate que eles estão se preparando para poder salvar a Tempestade. E esse repórter, cara, é o que, sinceramente, é a peça principal dessa história, porque é ele que vai transmitir o que seria o desfecho final dos X-Men. Cara, é uma história muito boa. Assim, tem umas sacadas interessantes pela questão do texto que o Chris Claremont coloca sobre a questão do humanos, mutantes, que é referente à questão que é utilizado o Martin Luther King para poder justificar a questão do bem que eles fazem. Cara, é muito bacana, cara. Eu gosto demais desse texto, que é o que a Madely Price cita, né? Que o plano, na verdade, é levar todos lá para a cidadela, porque a vampira tentou pela primeira vez e não deu certo. E aí eles vão lá atacar e começa toda a questão do embate. E, cara, eu vou ter que falar daqui o final disso, porque afinal de contas vai justificar o porquê que vai começar o início da fase Austrália. Então tá rolando o embate da criatura, que não é uma coisa fácil de ser combatida na porrada, mas eles conseguem jogar a criatura bem na beirada aqui do portal. Eles estão toda a custa tentando, mas o Forge diz, cara, eu só consigo aprisionar essa criatura se eu levar 9 almas para dentro, porque foram 9 almas que saíram
dos meus companheiros, vou devolver com 9 almas. E, cara, há o sacrifício dos X-Men que vão ter que ir embora, né? Isso tudo sendo televisionado. Até tem um depoimento da Melanie Price dizendo assim, que é visto assim, olha, Scott, encontre o nosso filho, mantenha-o salvo e crie bem. E partem, né? Para poder fechar o portal e manter a criatura presa lá onde ela nunca deveria ter saído. Esse momento foi televisionado e a Kitty Pryde vê que eles faleceram e o Kurt Wagner se recupera, né? Volta do coma, mas infelizmente ela conta que infelizmente nossos queridos X-Men partiram dessa para melhor, juntaram os pés, bateram a bota, bateram a cachuleta, enfim, vocês entenderam. E aí o nosso querido Foge sai, né? Com um cinegrafista que transmitiu tudo isso. E o Foge diz assim: por que você não se. A mística, por que você não usou sua alma? Porque eu sou o feiticeiro, não posso fazer parte do feitiço. E aí, pé da vida, que a mística está, começa gritando, chamando ele de assassino. E é aqui nesse momento que é explicado que, como os X-Men salvaram o mundo, a Roma, que aparentemente é muito mais jovem que a Kitty Pryde, diz assim: olha, quero compensar vocês, eu posso dar uma nova vida, eu posso mantê-los escondidos, enquanto vocês escondidos também, se vocês quiserem manter a questão porque para todos os efeitos os X-Men estão mortos. E aqui nesse momento, olha, vamos ficar escondidos porque a gente tem que caçar ainda os carrascos, pelo que eles fizeram, assim, toda a questão que eles fizeram aos Orlocks, aos X-Men, e eles entende que vão precisar se manter na encolha, né? Mas isso faz tornando eles as famosas lendas. Cara, é bem bacana essa história. E aí as próximas são relacionadas justamente à questão da saga Inferno. Primeiro, uma historinha boba, né, de um amigo da Cristal que foi acusado de assassinato e claro que ela sabe que seu amigo é inocente, ela vai lá justamente na Austrália para poder ajudar o amigo, né? Uma historinha simples, não tem nada demais, mas graças a Deus ele consegue provar a sua inocência dessa criatura que estava matando, né? Eles conseguem aprisionar, né, o ser, mas o tanto é que acaba morto por um lobo, né? No final das contas, os X-Men meio que salvam o dia, né? E aí partimos para uma outra história, que essa sim envolve a questão do assalto que os carrascos estão fazendo, porque eles estão entrando em certos locais, em bancos, e roubando, né? Mas como é que eles estão conseguindo fazer isso, né? Tanto é que essa garota aqui, ela é a garota que vai estar com o Wolverine durante a fase de Madripoor, né? Detalhe importante. E aí ela é levada como prisioneira nesse momento. Quem está transportando eles para esse tipo de coisa é justamente o teleporter. Ele que está sendo responsável pela questão deles entrarem e saírem em segurança, né? O coitado está sendo mantido preso. Mas olha só, enquanto isso a garota está vendo que eles têm uma verdadeira fortuna, né? E esse cara quer transformar ela que nem eles, mas é claro que alguma coisa vai fazer com que isso não aconteça. Os X-Men vão chegar de ataque detonando esses caras, simplesmente destruindo, até matando, né? Sendo que está sendo aprisionados. No final das contas, eles vêm com aquela velha conversa mole do tipo assim: meu irmão, alguns escapam, né, dos X-Men, e o Wolverine ia matando o teleporte, mas a Tempestade assim: olha, mate não, porque o cara aí ele estava sendo usado pelos carrascos, pelos carniceiros. Oh, meu Deus do céu, desculpa. Carniceiro, mano. E a esse momento, a Roma oferece uma opção para os seus inimigos, porque o Wolverine estava a fim de descer as garras dos caras, só que eles ofereceram: vocês podem mandar eles para outro lugar e eles mudarem de vida, né? E aí fica aquela coisa: não queremos nos tornar iguais a eles, e resolvemos: meu irmão, vamos mandar aí para lá, para eles voltarem de vida. Só que aí todos eles acontece isso, mas a garota que estava lá foi capturada, falei assim: não quero mudar de vida, só quero voltar para minha casa, tudo mais. E ela voltou meio que no final da história, quando ela retornou ao local.
né? Porque o medo deles era ela revelar que os X-Men estão vivos, mas na verdade não, tá? Ela fica, não, vou ficar na boa, não vou falar nada. Mas de fim, ela retorna para sua realidade. E aí é lá que eles se decidem a ficar justamente onde os carniceiros estavam. Num, ao início que seria a fase Austrália. É aqui que começa. E aí vamos aqui um momento. Essa história mais ou menos parece conto de Natal, na verdade. Em suma, Longshot descobre o tesouro lá dos carniceiros e percebe que essas joias pertencem pertenceram a alguém, pertenceram a alguma pessoa, e meio que ele faz com que os espíritos desse tesouro fiquem atormentando o Longshot para que ele faça com que seja devolvido, cara. E é meio que uma história de Natal, coisa do tipo. É assim, é bobinha, mas é bonitinha, cara. Bem, bem bacana. E aí as duas últimas histórias têm muito a ver com o que vamos enfrentar, vamos ver lá na frente, né? Primeiramente, temos a nossa querida Lilandra, que tá lá no limbo, né? E, cara, o Colossus, morrendo de saudade da irmã, ele vai visitá-la, né? Só que ela acredita que, na verdade, a irmã tá morta, ele tá morto. Então, basicamente, acha que é só um espírito que está ajudando ela naquele momento da criatura, o Sim, eu acho que é assim que se pronuncia, tá dominando o limbo. Que é justamente esse Sim que vai estar envolvido na questão da saga do inferno. Cara, nesse momento ele a ajuda, né, desse negócio, dessa batalha, e ela vai contando a história o que aconteceu a ela, né? E aí, bem curioso que ela foi aprisionada por uma criatura de uma literatura russa, né? E ela acaba sendo presa por uma tal de Baba Yaga. Você vai pesquisar sobre a Baba Yaga, você percebe que é uma espécie de, sei lá, tipo bicho, uma ogra que come criancinhas. É que nem, por exemplo, a história de João e Maria, que são presos, aí a bruxa que mantém eles presos e fica engordando para comê-los depois. É meio que parece, é algo similar, podemos dizer isso. É quase similar. E é claro que ela consegue escapar da Baba Yaga, né? Você vê que a criatura é um pouquinho parecida com o que tem na pesquisa que você vai atrás da história dela, né? E aí no meio que ela consegue vencer os inimigos do limbo e os Colossos vai embora, né? Cara, e aí mostrando a criatura provando que vai retornar e vai vencer a batalha entre eles. E aqui, cara, começa a 232, acho que é essa aqui, a 232. Cara, ele vai contando momentos que aconteceram antes, né? Um pouco tempo antes, você vê que a Tempestade enfrentando aqueles caras, os combatentes lá da Segunda Guerra Mundial, você vê os X-Men enfrentando o Fanático, a Polaris e o Destrutor vivendo de boa, e uma galera curtindo a noite, acampando, né? E do nada aparece uma espécie de tubarão dos céus. É claro que a criatura parece aqueles mega shark e tudo mais. A criatura come a amiga do cara e você vê que a ninhada chega junto desse maluco aqui, desse Harry. E cara, passou-se um período, o Harry ele tá contaminado, ele tá com ele é da parte da ninhada, né? E que vai atrás dos mutantes, porque afinal de contas é o que tem mais, são as criaturas mais poderosas para eles, né? Do que um humano não tem serventia alguma, mas para um mutante tem seus poderes, né? E aí corta para a Austrália, lá que a Kitty Pryde voltando de compras, né? Ela de boa, se achando o máximo, fica a pé da vida descobrindo que o Scott está junto da Jean Grey e, velho, ela fica pé da vida com isso, indignada com essa história. E aí corta para os X-Men indo fazer uma visitinha a esse Harry. Meu irmão, basicamente eles estão enfrentando o que seria justamente uma grande ameaça chamada ninhada. Meu irmão, é bacana, que só vão saber isso na próxima edição. Tá aqui, X-Men, a saga dos X-Men, muito boa. E é isso, meu povo, exatamente o que eu tô dizendo. É uma incrível história, espero que você tenha lido antes de ver esse vídeo, porque, cara, vale a pena muito a questão da leitura, é muito boa. Nós estamos falando de uma história que, sinceramente,
é uma das melhores, era o carro-chefe da Marvel no início, né? Porque teve esse momento um crescente dos X-Men que, sinceramente, era exponencial e do qual era só histórias melhores que as outras. Era o carro-chefe da editora Marvel. Mas, claro que no final dos anos 90 para começar o ano 2000 já não é mais a mesma coisa. Então, é até o declínio, infelizmente. Ou não, depende da visão de vocês. De qualquer forma, eu quero agradecer demais a atenção de vocês pela atenção. O meu muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu.